Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, Daniel Freitas. E hoje eu quero falar um pouquinho mais detalhado sobre o pensamento computacional para os alunos da educação infantil, quando se inicia o processo de alfabetização, né, dos alunos. Falamos aí de crianças nas idades entre 4 e 5 anos de idade, tá bom? E para começar, eu acho que é importante trazer para a visão das famílias também os padrões de aprendizagem que fundamentam o currículo do pensamento computacional. Embora essa seja uma informação que é muito cara, é muito valiosa para a equipe pedagógica, eu acho que também vale aqui trazer um pouquinho disso para a visão das famílias também, que é com quem a escola compartilha essa nobre labor, essa nobre ação de educar, de formar indivíduos. E aqui eu quero falar basicamente de uma desses padrões curriculares internacionais. Temos a base nacional, que é a brasileira, e temos aqui esses quatro que são internacionais, entre eles o ISTE, a Sociedade Internacional para a Tecnologia na Educação. O próprio nome, né, dessa sociedade já é bastante sugestivo em relação ao que ela representa. É uma sociedade internacional de especialistas que vão avaliar e dizer para as escolas e para as editoras educacionais quais são os eletrônicos, qual é a tecnologia digital que faz sentido levar para a sala de aula com o objetivo de ensinar pensamento computacional, de se trabalhar os fundamentos do pensamento computacional. Os pais que me ouvem agora, as mães, os responsáveis, devem se lembrar de em algum momento você ter visto foto ou até mesmo vivenciado aqueles momentos em salas de informática, laboratórios de informática. E eu até publiquei no artigo recentemente dizendo que naquela ocasião a escola levou para dentro da sala de aula o computador, mas a computação ficou de fora. Hoje o que nós temos é um caminho diferente. Não é levar apenas a tecnologia para servir de consumo para os alunos, mas que possa ser a tecnologia um instrumento de estudo e análise, que haja compreensão por parte do aluno daquilo que é a tecnologia. E nesse sentido, essa Sociedade Internacional de Tecnologia para a Educação, ela vai dizer para a gente que, por exemplo, na educação infantil, alunos de 4 e 5 anos de idade, o ideal não é você ter uma tela, um teclado e mouse, porque são interfaces que a criança ainda não se apropriou do recurso, né, de interação, mas sim você pode levar para a sala de aula eletrônicos como esse, por exemplo, que eu tenho na minha mão aqui, e você está vendo aí na tela, a Bibot, é um robozinho em forma de abelha, que ele possui teclas nas cores primárias. Então, em vez de eu ter um teclado com números e letras como interface para a criança interagir com o eletrônico educacional, o que eu tenho são eletrônicos pensados com o objetivo de que a criança consiga interagir com esse eletrônico. A forma é ergonômica e o peso é proporcional à força que a criança consegue realizar, e o acionamento das teclas também de forma suave, de forma que a criança consiga também manuseá-lo sem maior dificuldade. E na parte impressa, os alunos recebem o que nós chamamos de portfólio. São essas folhas no tamanho A3. Aqui, por exemplo, uma aula de reconhecimento de padrões, ordenação, que é um dos fundamentos do pensamento computacional. Eles estão trabalhando formas geométricas, que já era um conteúdo que eles iriam trabalhar. Mas aqui entra o pensamento computacional e dentro de forma geométrica e reconhecimento de cores, traz um fundamento de ordenação e reconhecimento de padrões, que eles deverão reproduzir uma sequência de formas geométricas, observando a forma, a cor e a posição dessa forma geométrica, reconhecimento de padrões. E aqui, ainda fundamentando ainda mais esse fundamento essencial do pensamento computacional, a sequência, né? Para eu colher a maçã, qual é a sequência de eventos necessária? E aí, mais na frente, eles vão ver
programação orientada a eventos, mas fazendo relação com esse conteúdo trabalhado desde a educação infantil. E ali nas maçãs, a criança deve identificar qual é o padrão de cores e, dessa forma, colorir a última maçã da cor que ela entende ser a próxima cor na sequência que ela observou e analisou previamente. Aqui um outro exemplo de aula acontecendo, para além do portfólio que eu mostrei agora, existe também projetos no tapete, no chão, um tapete pedagógico que é colocado no chão da sala, e aí a Bibot, a partir desses comandos, avançar, virar à direita, virar à esquerda, retroceder, né, trabalhando lateralidade e posição referencial. Algo que às vezes até nós adultos temos dificuldade de compreender de forma muito clara. Posição referencial. Eu de frente para vocês, a sua direita é a minha esquerda, né? Para que a sua direita seja a minha direita, eu tenho que estar olhando na mesma referência que você olha. E isso é trabalhado com as crianças de forma prática, de forma ativa. Elas vão criar uma sequência de instruções programando o robozinho que armazena essa instrução e executa essa instrução tal como a criança desejou que assim fosse. Então, não é só fazer o robô andar, é entender como que faço para ele andar e como que eu determino o comportamento dele nesse deslocamento. É muito diferente do que a gente fazia, né, naquelas aulas de informática, você pode perceber. E também em todo o módulo do pensamento computacional na educação infantil, existe uma aula que a gente chama de aula de primeiro contato com a tecnologia de ponta, trazendo um pouco para o contexto e para a visão da criança, aquilo que ainda não está plenamente desenvolvido e utilizado, né, de forma democratizada na sociedade atual, mas que são tecnologias que estão despontando com uma grande velocidade. Por exemplo, realidade virtual e realidade aumentada. Existem simuladores hoje sendo trabalhados nessa ideia até mesmo de simuladores, telemedicina, isso é muito trabalhado, está em alta na atualidade, e elas vão ter contato com essa tecnologia de ponta. Aqui, por exemplo, elas vão fazer um desenho, colorir o desenho, e quando focar esse desenho pela câmera do celular ou do tablet, esse desenho cobra vida, se torna uma realidade aumentada nas mesmas cores que eles utilizaram para colorir. É uma magia, né, da tecnologia diante dos olhos da criança. Tá? Então, eles não vão modelar objeto 3D, não é essa a ideia. Nessas aulas é o primeiro contato com tecnologia de ponta. E evoluindo dentro da educação infantil, eles vão utilizar outros eletrônicos educacionais. Esse aqui, por exemplo, é o Ozobot, é um robozinho que ele se conduz, ele se desloca, ele realiza ações a partir do reconhecimento de cores e de padrões de cores. Então, vejam aqui, por exemplo, do lado esquerdo, essa sequência de cores. Azul, vermelha e azul, quando ele reconhece, ele encontra esse padrão de cor, ele tem um comportamento programado, que é girar em 180 graus e seguir no sentido contrário. Então, as crianças vão perceber que, a partir dessa ordenação de cores e eventos dentro desse trajeto, o Ozobot terá comportamentos diferentes, e aqui, por exemplo, esse é o que liga o turbo, ele acelera cada vez que passa por um padrão de cores, azul, verde e azul. E aqui ainda o Ozobot, depois mais à frente, ainda na educação infantil, haverão trajetos, mapas, circuitos que as crianças deverão definir o ponto de chegada do Ozobot, fazendo as programações por meio do caminho. Se alguém é mais curioso aí, já viu em alguma ocasião, caso não tenha visto, eu indico para que vejam os galpões de armazenamento da Amazon, por exemplo. Utiliza, né, alguma tecnologia semelhante a essa, claro que num nível de complexidade bem maior, mas são robôs seguidores de linhas, né? Os trajetos estão definidos por
marcações na superfície por onde esse eletrônico se desloca. E é o que as crianças fazem já desde a educação infantil nas aulas de pensamento computacional. Pessoal, para finalizar esse nosso bate-papo bem rápido aqui, é dizer para vocês que a escola do seu filho, a que você escolheu para colocar o seu filho desde a educação infantil, ela está trabalhando um conteúdo curricular que não é mais para o futuro, é do presente. Pensamento computacional não é mais para o futuro, é do presente. A escola que o trabalha está contextualizando o ensino-aprendizagem com o presente e preparando, sim, para o futuro que essa garotada vai encontrar pela frente. Prova disso, a versão do PISA, Exame Internacional de Avaliação de Aprendizagem do Estudante, na sua edição de 2021, traz pela primeira vez em sua história a avaliação do pensamento computacional, o conteúdo pensamento computacional sendo avaliado no PISA de 2021. Temos também países membros da OCDE, que são aqueles que organizam o PISA, orientando todos os países membros da organização a trabalhar pensamento computacional como currículo na educação básica em escolas públicas e escolas privadas também. Temos o Fórum Econômico Mundial que, ano tras ano, traz nos seus relatórios a importância da cultura digital, do letramento digital para a formação e desenvolvimento integral do indivíduo no mundo contemporâneo. E pós a pandemia da Covid-19, a gente entende que vivemos em um mundo novo. E o mundo novo exige uma escola nova, uma educação nova. E se antes podíamos dizer que a escola que trabalhava pensamento computacional como currículo, né, básico da educação estava já um passo à frente, hoje podemos dizer que estão pelo menos 5 passos à frente. E termino lendo esta frase para vocês nesse último slide. O profissional do século XXI é aquele que se sente seguro, trabalhando tanto com as pessoas quanto com a tecnologia ao seu redor. E como eu digo, só se sente seguro trabalhando com pessoas quem conhece pessoas. E só se sente seguro trabalhando com a tecnologia quem conhece a tecnologia. E esse é o papel do pensamento computacional como conteúdo curricular na educação básica desde o ensino infantil. Obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos numa próxima ocasião. Um abraço a todos. Tchau, tchau.